Nem todo amanhecer é igual. Existem dias em que a luz entra pelas frestas da janela, mas é como se o coração ainda estivesse na sombra. E é justamente nesses dias que Deus mais quer falar. Hoje, antes de qualquer palavra, qualquer notícia ou qualquer notificação no seu celular. Eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar o rumo da sua manhã. Você já agradeceu a Deus hoje? Parece simples, mas é profundo. Há uma força invisível que se move quando um coração acorda com gratidão. Há milagres silenciosos acontecendo agora mesmo, como o ar entrando nos seus pulmões, o coração batendo com precisão, a consciência voltando ao corpo. Acordar não é apenas um processo biológico. É um ato divino. É Deus dizendo: ainda não terminei com você. Quantas vezes você se levantou da cama sem perceber a grandeza do que estava acontecendo? O fato de abrir os olhos é uma carta viva da fidelidade de Deus. Muitos dormiram ontem e não despertaram hoje. Mas você está aqui. Você foi escolhido para mais um capítulo. E isso não é rotina. Isso é propósito. O Salmo 118:24 declara: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Isso não é apenas um convite, é uma direção. Comece com gratidão e tudo ao seu redor começa a mudar. Antes de se levantar para as obrigações do dia, levante o espírito com reconhecimento. Antes de responder ao mundo, responda ao céu com um obrigado, Senhor. Porque agradecer é mais do que uma atitude bonita. É um posicionamento espiritual. É uma arma contra o desânimo, contra a ansiedade, contra o peso invisível que tenta nos oprimir. E quando a primeira palavra do dia é obrigado, a alma respira e se alinha com o céu. Porque nesse instante, você está dizendo: Deus, eu reconheço a tua mão sobre mim. Existe algo profundamente espiritual no simples ato de dizer obrigado, Deus. Não é apenas educação celestial. É revelação. Quando você declara gratidão logo ao acordar, algo se move nas regiões celestiais. A sua voz sobe como um perfume suave, e o coração do Pai se inclina para ouvir. Amanhecer não é só um fenômeno da natureza. É como se o próprio Deus assinasse no horizonte: estou aqui. Estou com você. Vamos começar de novo. A luz que atravessa o céu é o lembrete diário de que Ele continua sustentando todas as coisas, inclusive a sua vida. E sabe o que é ainda mais poderoso? É perceber que o fôlego que você tem agora não é um direito, mas um presente. Um dom que muitos não receberam hoje, mas você sim. Isso não é acaso, é intenção divina. Em Salmo 121:4, está escrito: eis que não dorme nem cochila o guarda de Israel. Enquanto você descansava, ele estava cuidando. Enquanto você sonhava, ele estava agindo. O milagre da manhã começa antes mesmo do sol nascer, quando o céu se movimenta para renovar suas forças. E mesmo que você acorde cansado, abatido ou sobrecarregado, se o seu primeiro ato for agradecer, você muda a atmosfera. É como se uma nova energia entrasse, não pelos músculos, mas pela alma. A gratidão realinha o espírito com a verdade: Deus está no controle. Você pode não ver o caminho completo, mas quando diz Senhor, eu te agradeço, mesmo assim, você está confiando mais no autor do que na história que está sendo escrita. Isso é fé em ação. É como Paulo disse em Filipenses 4 versos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Note: ações de graças vêm antes da paz. É no agradecer que a paz se revela. A gratidão não depende de um cenário perfeito. Ela floresce mesmo quando o chão está molhado pelas lágrimas da noite anterior. Há algo de sagrado em agradecer antes do milagre, antes da cura, antes da resposta. É como plantar sementes no inverno, com a certeza de que a primavera virá. Davi entendeu isso quando escreveu no Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Note que ele não esperou sair do vale para reconhecer a presença de Deus. Ele declarou confiança dentro da dor, no meio da escuridão. Isso é gratidão em sua forma mais pura. Muitas vezes confundimos gratidão com conformismo. Mas são opostos. Conformismo é desistir. Gratidão é confiar. Quando você diz obrigado, Senhor, mesmo sem ver mudança, está afirmando que sua fé não depende de circunstâncias, mas da fidelidade do Pai. Jesus também nos mostrou isso. Em João 11:41, antes de ressuscitar Lázaro, ele orou: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele agradeceu antes do milagre acontecer. Por quê? Porque a gratidão revela que você já crê. Que você já sabe com quem está falando. Que você já reconhece quem está no comando.
E se Jesus, o Filho de Deus, agradeceu antes da resposta visível, por que nós insistimos em esperar que tudo se resolva para sermos gratos? Gratidão no vale abre portas no céu. Louvor no deserto atrai o maná. Adoração na prisão solta correntes, como aconteceu com Paulo e Silas, que mesmo acorrentados, começaram a cantar. E as cadeias se romperam. É por isso que quando você acorda e diz obrigado, Deus, mesmo sem forças, você está, na verdade, se levantando com mais autoridade do que imagina. Gratidão é a voz da alma que se recusa a desistir, mesmo quando tudo parece contrário. Há uma dimensão espiritual que só se acessa por meio da gratidão. Não é exagero dizer que agradecer abre portais invisíveis. É como se ao dizer obrigado, Deus, o céu entendesse que você está pronto para mais, não porque merece, mas porque reconhece. O céu se move quando há reconhecimento na terra. O próprio Jesus habitava entre os louvores de Israel, como diz o Salmo 22:3. Onde há gratidão, há presença. E onde há presença, há transformação. Por isso, a gratidão não é uma reação, mas uma decisão. Uma escolha consciente de enxergar o cuidado de Deus nos detalhes simples: o café quente, o abraço da família, o ar nos pulmões. Muitas vezes pedimos grandes milagres, mas esquecemos de honrar os pequenos. E são justamente esses que mantêm nossa alma firme. Como está escrito em Salmos 103:2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. A alma se esquece com facilidade. Ela se distrai com o que falta e ignora o que já tem. Por isso precisamos lembrá-la todos os dias que Deus continua sendo bom até quando a vida está difícil. A gratidão é um antídoto para o esquecimento espiritual. É uma disciplina que fortalece a fé e limpa os olhos da alma. E quando você cultiva esse hábito, até as tarefas mais rotineiras se tornam sagradas. Você começa a perceber que viver é um privilégio. Que não foi você quem acordou sozinho, foi Deus quem te despertou com propósito. E esse entendimento muda tudo. Porque a vida deixa de ser um fardo e passa a ser missão. E é nesse lugar de gratidão sincera que você começa a viver Filipenses 4:7 na prática. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não é a ausência de problemas. É a presença de Deus no meio deles. Você já percebeu que os maiores heróis da fé aprenderam a agradecer em meio à dor? Davi fugia para cavernas, era perseguido, traído, mas ainda assim dizia: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 34:1. Essa não é apenas uma bela frase poética. É uma declaração de guerra espiritual. Porque um coração grato é uma fortaleza inabalável. O inimigo até pode lançar setas, mas não encontra espaço para ferir uma alma que decidiu louvar mesmo debaixo de pressão. E talvez hoje você não esteja vendo nada mudar ao seu redor. Mas se você decidir mudar por dentro, o ambiente ao redor será afetado. Gratidão é como levantar um estandarte invisível, um símbolo de confiança no meio do campo de batalha. Provérbios 3 versos 5 e 6 nos dá a direção. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Olha que profundo reconhece-o. Ou seja, veja Deus até nas curvas da estrada, nos desvios inesperados, nas portas fechadas. A gratidão não precisa entender para agradecer. Ela apenas confia. Paulo e Silas estavam acorrentados em uma prisão, e mesmo assim cantaram. Não pediram libertação. Eles louvaram. E sabe o que aconteceu? Um terremoto sacudiu os alicerces da prisão. Mas o mais bonito não foi a quebra das correntes físicas. Foi o livramento interno, o tipo de liberdade que só a presença de Deus traz. Essa mesma presença pode visitar você agora. Mas ela vem onde há louvor, onde há coração humilde, onde há gratidão. Então, mesmo que hoje você esteja em um vale, mesmo que ainda existam lágrimas, levante sua voz e diga: Senhor, obrigado, porque sei que o Senhor está comigo. Eu não vejo tudo, mas confio em Ti. É nessa declaração que o céu se move. Você sabia que muitas das grandes intervenções de Deus começaram com uma palavra de agradecimento? Jesus nos ensinou isso repetidamente. Antes de multiplicar os pães e os peixes, ele ergueu os olhos aos céus e agradeceu. Antes mesmo de alimentar a multidão, ele mostrou que o coração grato antecipa o milagre. A gratidão não é resultado da abundância. Ela é a semente que precede a colheita. É como se ao dizer obrigado, você dissesse: Pai, eu reconheço que o pouco em tuas mãos é mais do que o muito nas minhas. E essa postura move o coração de Deus.
Ele não resiste a um coração humilde e quebrantado. Em Tiago 4:6 está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E nada expressa humildade como um coração grato. Quando você agradece, está reconhecendo que tudo vem dele e não da sua força, não do seu mérito, não do seu esforço. E talvez hoje você esteja diante de algo impossível. Talvez você não tenha forças nem para pedir. Mas ainda assim, pode agradecer. Porque a gratidão é uma forma de oração silenciosa. Uma fé que sussurra eu ainda acredito. O apóstolo Paulo também nos ensinou que contentamento é uma grande fonte de lucro espiritual. Ele escreveu isso da prisão, sem liberdade, sem conforto, sem respostas. Mas com uma certeza Deus era suficiente. Quando você entende isso, o mundo ao seu redor pode não mudar imediatamente. Mas você muda. E quando você muda por dentro, o resto se alinha com o tempo. Talvez hoje Deus esteja esperando você agradecer antes. Antes da cura. Antes da porta aberta. Antes da solução. Porque Ele quer mostrar que a fé grata é a chave que abre o invisível. Então respire fundo agora e diga: Senhor, obrigado. Porque mesmo sem entender tudo, eu confio em Ti. Você sabia que o povo de Israel venceu batalhas sem usar espadas? Houve um momento, descrito em 2 Crônicas 20, em que Deus deu uma ordem inesperada ao rei Josafá: coloque os cantores na frente do exército. E sabe o que eles cantavam? Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que começaram a louvar, o Senhor colocou emboscadas contra os inimigos, e o povo venceu sem levantar uma arma. O que venceu aquela guerra? Gratidão e louvor. Essa não é apenas uma história antiga. É um padrão espiritual. Quando você decide começar o dia com ações de graças, você está marchando como aqueles cantores à frente da batalha, abrindo caminho com fé. Colossenses 13:15 nos exorta: E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Perceba como a paz e a gratidão caminham juntas. Uma mente ansiosa perde o foco. Mas um coração agradecido traz ordem ao caos interno. Talvez você esteja enfrentando pressões invisíveis, preocupações, responsabilidades, sentimentos confusos. Mas quando você para e agradece, algo muda. A gratidão é uma resistência espiritual contra o colapso emocional. E aqui vai uma verdade que poucos entendem: você pode estar no meio da luta, e ainda assim viver em paz. Sim, paz dentro da guerra. Porque a paz de Deus não depende das circunstâncias, ela vem da presença. E onde há louvor, Ele habita. Então, ao invés de iniciar o dia correndo, resolvendo, lutando, que tal fazer como Josafá? Que tal colocar o louvor na frente da batalha? Levante-se com essa frase nos lábios: Obrigado, Senhor. Eu não sei o que vai acontecer hoje, mas eu sei quem caminha comigo. Existe um tipo de milagre que acontece dentro da rotina. Nem sempre Deus vai abrir o mar ou parar o sol no céu. Às vezes, o milagre é sentir paz num dia comum, perceber beleza no que é simples, ver a mão dele nas coisas que pareciam invisíveis. E é isso que a gratidão faz: ela muda a forma como vemos o mundo. O que antes parecia banal, passa a carregar o peso da graça. Um simples café quente, uma caminhada no sol, um abraço silencioso de quem te ama, tudo isso se torna sagrado quando você enxerga com olhos de gratidão. Salmo 103:2 nos lembra: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Essa é uma luta diária. Porque a alma, facilmente, se esquece. Ela olha para o que falta. Mas a gratidão obriga a alma a lembrar do que já foi dado. Lembre-se, nem todo milagre faz barulho. Às vezes, ele vem na forma de descanso interior. Na leveza de um pensamento. Na serenidade de uma oração. E quando você começa o dia dizendo obrigado, Deus, você abre espaço para perceber esses milagres sutis. Davi dizia: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Essa certeza não vinha da abundância, mas da confiança. Ele sabia que Deus era suficiente, mesmo quando as circunstâncias não eram ideais. Então, que tal começar a enxergar Deus nos detalhes? Que tal parar por um instante agora e agradecer por algo que você normalmente ignora? Pelo respirar, pelo silêncio, por estar vivo. Simples assim. Profundo assim. Porque a gratidão é o primeiro passo para uma nova visão. E quem enxerga com gratidão não anda no escuro. Anda guiado pela luz da presença. Vivemos tempos em que a ansiedade virou companhia constante. A mente corre para o futuro, o coração se perde nas incertezas e o corpo sente o peso do que ainda nem aconteceu.
Mas existe um segredo espiritual que a palavra revela para combater isso: gratidão. Filipenses 4 versos 6 e 7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Percebe a ordem? Antes da paz vem a oração com gratidão. Não é apenas sobre pedir, mas sobre confiar. É dizer: Senhor, mesmo sem entender tudo, eu te agradeço, porque sei que estás agindo. Quando você cultiva esse tipo de fé, algo poderoso acontece e sua alma desacelera. Sua mente encontra repouso. Seu coração começa a bater em sintonia com o céu. Você não precisa mais controlar tudo, porque lembra quem realmente está no controle. A gratidão não é negação da dor. É reconhecimento de que mesmo na dor, Deus continua sendo Deus. E isso traz segurança. Isaías 26:3 confirma: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiar é agradecer antes de ver. Louvar antes de entender. É escolher a paz do céu mesmo com as tensões da terra. E isso é possível. Porque a gratidão é uma ponte que liga o hoje incerto ao Deus que não muda. Então, se hoje a ansiedade te visitar, responda com adoração. Ao invés de se afundar em preocupações, levante-se com um obrigado nos lábios. E veja como o céu te envolve com paz que o mundo não pode dar. A gratidão é mais do que um sentimento bonito. Em tempos de pressão, escassez e silêncio de Deus, agradecer é um ato de resistência espiritual. É você olhar para o céu nublado e ainda assim declarar: Senhor, Tu és bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. Essa é a postura de quem aprendeu que nem tudo precisa fazer sentido para fazer parte do plano. E é assim que a fé amadurece, não quando tudo dá certo, mas quando o coração permanece firme mesmo quando nada parece acontecer. Romanos 8:28 nos dá uma chave poderosa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Não apenas as boas, mas todas. As dores, as perdas, os nãos, os silêncios. Tudo entra no roteiro quando Deus é o autor. E é nesse lugar de rendição que a gratidão floresce. Porque você entende que não está sendo ignorado, está sendo preparado. Que o tempo de espera não é punição, mas lapidação. E que, mesmo em silêncio, Deus continua escrevendo. Foi exatamente isso que José viveu. Vendido pelos irmãos, injustiçado, preso. Mas anos depois, pôde dizer com maturidade e fé em Gênesis 50:20. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. É isso que a gratidão faz: transforma a dor em testemunho. Não porque o passado muda, mas porque o coração é renovado. Então, se hoje você carrega perguntas sem respostas, comece pelo que você já sabe: Deus é bom. Deus é fiel. Deus não falha. E isso já é motivo suficiente para dizer: Obrigado, Senhor, por estar comigo mesmo quando eu não entendo, mesmo quando tudo parece parado. Esse tipo de gratidão não apenas consola. Ela fortalece. Você já pensou que cada vez que você diz obrigado, Senhor, algo é registrado no céu? A Bíblia mostra que Deus recolhe até mesmo as nossas lágrimas. Imagine, então, o valor que Ele dá a um coração que escolhe agradecer mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo em meio à luta. Salmos 56:8 diz: Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Isso mostra que nada passa despercebido aos olhos do Pai. E se Ele anota até as lágrimas, com certeza valoriza cada gratidão sussurrada entre suspiros. Muitos acreditam que louvor e gratidão são só para os momentos bons. Mas a Bíblia está cheia de homens e mulheres que louvaram no meio da dor. Eles entenderam que agradecer não é um reflexo da situação, mas da convicção de quem Deus é. Em Isaías 55 versos 8 e 9, lemos: Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja, há coisas que você não entenderá agora, mas mesmo assim pode confiar. Agradecer quando tudo está bem é natural. Mas agradecer quando tudo parece desmoronar. Isso é sobrenatural. É isso que separa os que têm fé dos que apenas esperam sorte. Fé verdadeira escolhe ver o invisível e declarar vitória antes do milagre chegar. É como Jesus diante do túmulo de Lázaro. Antes de ver o morto ressuscitar, ele orou: Pai, graças te dou porque me ouviste. João 11:41. Ele não esperou o milagre acontecer para agradecer. Ele agradeceu como quem já via. Como quem já sabia que Deus estava agindo.
E hoje, o mesmo Deus que moveu aquela pedra está olhando para você. Ele vê o seu coração. E se a sua alma conseguir, mesmo com lágrimas, dizer: obrigado, Senhor, isso será como um cântico de confiança que toca os céus e abala o inferno. A Bíblia nos convida a sermos como árvores plantadas junto às águas. Árvores que, mesmo em tempos de seca, não perdem o verde. Sabe por quê? Porque elas têm raízes profundas. E uma das raízes mais poderosas da vida espiritual é a gratidão. Jeremias 17 versos 7 e 8 nos diz: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas. No ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. A gratidão é essa confiança em forma de prática. É o obrigado que sai da boca mesmo quando o coração ainda está esperando respostas. Quando você agradece, mesmo sem ver, você está firmando raízes. Raízes de fé. Raízes que vão sustentar você nos dias bons e ruins. E sabe o que acontece com quem cultiva essa gratidão profunda? Essa pessoa não apenas sobrevive. Ela floresce. Porque a gratidão reorganiza os pensamentos, alinha o coração e fortalece o espírito. Ela tira o foco do que falta e ilumina o que já existe. Ela nos ensina a enxergar Deus não só nos livramentos, mas nos processos. Há um versículo poderoso em Colossenses 13:17. E tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, a gratidão deve permear tudo nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras. Até mesmo o nosso silêncio pode ser agradecido. Porque há momentos em que o coração só consegue chorar e ainda assim, sabe que Deus está presente. Quando você vive com essa consciência, tudo muda. O ambiente muda. A alma muda. Até os dias mais simples se tornam altar. Porque o grato não espera o extraordinário para adorar, ele transforma o ordinário em adoração. Você já parou para pensar que no céu não haverá mais pedidos, apenas louvor e gratidão? Lá, não haverá necessidade de clamor por cura, nem oração por provisão. Mas a adoração e o obrigado serão eternos. Por isso, toda vez que você agradece aqui na terra, está ensaiando o cântico eterno. Apocalipse 7:12 descreve esse cenário celestial. Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Ações de graças estarão no centro da adoração eterna. Isso significa que a gratidão não é apenas uma prática terrena, mas uma linguagem celestial. E quando a gente entende isso, começamos a viver de forma diferente. Cada passo se torna reverência. Cada respiração se torna louvor. Cada manhã deixa de ser apenas mais um dia e passa a ser uma nova chance de glorificar a Deus com um coração rendido. A gratidão também nos aproxima da humildade. Tiago 4:6 afirma: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E quem é humilde, agradece. Porque sabe que nada é garantido. Tudo é presente. Agradecer é reconhecer. Senhor, eu não mereço, mas recebo. Eu não controlo, mas confio. Eu não entendo tudo, mas descanso na tua fidelidade. É por isso que a gratidão muda o ambiente, mesmo sem mudar as circunstâncias. Porque ela te reposiciona espiritualmente. Você deixa de ser alguém que cobra, para se tornar alguém que reconhece. Deixa de ser alguém que exige, para ser alguém que adora. E isso mexe com o coração de Deus. Um coração grato não passa despercebido pelo céu. Ele brilha em meio à escuridão. Ele se torna testemunho vivo. Como Jesus disse em Mateus 5:16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quantas vezes a gente se acostuma tanto com a rotina, que para de perceber os milagres escondidos nela. Acordar com vida, ter alimento, enxergar, respirar, tudo isso é graça. Mas o coração distraído chama isso de normal. O coração grato, porém, chama de milagre. E quando você muda esse olhar, até os dias difíceis ganham sentido. Porque você passa a entender que Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma dor em força, silêncio em preparo, espera em testemunho. Lamentações 3 versos 22 e 23 nos lembra. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ou seja, cada amanhecer é uma assinatura da fidelidade de Deus. Ele continua te sustentando, mesmo quando você não percebe. E quando a alma se rende a isso, ela se aquieta. A ansiedade perde força.
A esperança renasce. Davi, mesmo perseguido, escondido em cavernas e cercado de perigos, ainda conseguia declarar: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 34:1. Isso é mais do que uma convicção. É uma decisão. E você também pode tomar essa decisão hoje. Independentemente do que está sentindo. Independentemente do que ainda não aconteceu. Porque a gratidão não precisa de cenário favorável, ela precisa apenas de um coração disposto a confiar. E quando você vive assim, com os olhos treinados para perceber o cuidado de Deus, as pequenas vitórias se tornam gigantes. As rotinas se tornam altares. O simples se torna sagrado. Então, antes de terminar o seu dia ou antes de seguir sua rotina, pare. Respire fundo. Olhe para cima e diga com o coração: obrigado, Senhor, pela vida, pela graça, pelo hoje. Gratidão não é apenas uma resposta ao que Deus fez. É uma postura constante diante de quem Deus é. Quando você decide viver com um coração grato, sua vida se transforma em uma declaração silenciosa de fé. É como se cada gesto dissesse: Senhor, eu confio. Senhor, eu me lembro. Senhor, eu te pertenço. A gratidão abre espaço para a paz, para o contentamento, para uma nova forma de ver o mundo. Quem agradece, aprende a celebrar até o invisível. Aprende a perceber que Deus está em tudo, mesmo nos bastidores. E sabe o que é mais bonito? Gratidão contagia. Quando você vive com esse espírito leve, você se torna um reflexo da graça que te sustenta. As pessoas ao seu redor percebem algo diferente. Você se torna luz. E sua luz aponta para a fonte de toda a bondade, o Pai. Por isso, nunca subestime o poder de um simples obrigado, Deus. Porque esse obrigado tem poder para curar, restaurar, alinhar, consolar, libertar. E mais, ele tem o poder de inspirar outros. Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma tocou sua alma, é porque o Espírito Santo te lembrou de algo essencial. Gratidão é o caminho da maturidade espiritual. Então permaneça nesse caminho. Continue mergulhando nessa presença. Fortaleça essa jornada diária de fé. Há um propósito em cada amanhecer, e você não precisa caminhar sozinho. Aqui, todos os dias, abrimos as Escrituras, oramos juntos, meditamos e buscamos alinhamento com o céu. Se você deseja continuar recebendo mensagens como essa, junte-se a essa comunidade de fé e esperança. Há uma família espiritual crescendo, e você é bem-vindo. Que sua vida seja marcada por uma gratidão contínua. Que o seu coração nunca se esqueça de quem é o autor da sua história. E que a sua primeira palavra ao acordar e a última ao dormir seja sempre: obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém.